Capítulo 282. O superior deve matar o rebelde. Long Shen, se você estiver me enganando de novo, eu definitivamente vou te matar. Neste momento, os olhos do ancião Sun estavam completamente vermelhos e ele parecia incrivelmente sombrio. Ele quase parecia um cadáver que havia sido revivido devido ao seu ressentimento não resolvido. Long Shen listou apenas 7 ingredientes para ele encontrar desta vez, e um deles, o Killing Fruit, foi removido. Mas os 6 ingredientes restantes eram incrivelmente antigos, ingredientes que raramente eram vistos. Mesmo o supermosteiro Xuantian, uma seita que existia há dezenas de milhares de anos, tinha apenas uma pequena quantidade deles. E devido ao quão poucos eles tinham, o preço era incrivelmente alto. Esses 6 tipos de ingredientes custaram praticamente o mesmo que os da lista anterior. O ancião Sun já havia acabado usando todos os seus pontos de mérito. Mas, para obter a técnica de cultivo completa de Long Shen, ele realmente vendeu todos os seus tomos secretos, tesouros preciosos e pílulas medicinais para outros anciões. Até sua espada principal foi vendida. Além de sua caverna imortal, ele basicamente não possuía nada. Somente vendendo tudo o que possuía ele conseguiu reunir tudo na lista de Long Shen. O ancião Sun estava cheio de ódio e ressentimento. Ele havia vendido tudo apenas pela técnica de cultivo de Long Shen. Não se preocupe, eu, Long Shen, não sou alguém que não cumpre suas promessas. Long Shen examinou este novo anel espacial e viu que o ancião Sun realmente havia reunido todos os ingredientes principais da pílula Alioth para ele. A fórmula da pílula Alioth era extremamente complicada. Mas agora ele tinha tudo, exceto a principal fruta Killing. Vendo que a quantidade e a idade de todos os ingredientes estavam corretas, Long Shen pegou um zircônio preto final e o deu ao ancião Sun. Nosso comércio e negócios acabaram. Adeus. Long Shen estava cheio de alegria quando ele saiu. Aquele zircônio preto era igual aos anteriores. Mas havia ainda mais linhas neste. No verso havia um único caractere, deve. 1. O superior deve matar o rebelde. Que nome dominador! O ancião Sun enlouqueceu de alegria. Ele finalmente obteve a técnica completa. Mas dentro de sua alegria havia também um ódio frio. Olhando para a direção que Long Shen havia deixado, ele disse friamente: Long Shen, apenas espere. Minhas coisas não são tão fáceis de pegar. O ancião Sun também partiu, voltando para sua caverna imortal para treinar. Nos dias seguintes, o mosteiro tornou-se gradualmente mais animado. À medida que os discípulos isolados saíam gradualmente, o mosteiro voltou a fervilhar de atividade. Tu Fé ficou encantado ao ver que a maioria desses discípulos havia avançado pelo menos um nível enquanto estava em reclusão. Dos 800 novos discípulos restantes, mais da metade deles avançou para o 4º estágio celestial da transformação do tendão. Quanto a Ezekiel, Guiyang, Songming Yuan e os outros discípulos principais, eles avançaram para o 5º estágio celestial. E o mais aterrorizante de tudo seria Tang Wan'er. Ela tinha de alguma forma inconscientemente rompido para o 6º Eaven-stage. Ela estava a apenas um passo do reino da transformação de tendão. Atualmente, Tang Wan'er era o novo discípulo com a maior base de cultivo.
Mas muitas pessoas atribuíram seu rápido avanço à sua marca Dale absorvida. Isso porque Tangvanher disse abertamente que depois de absorver aquela marca Dale, ela sentiu claramente que não tinha nenhum gargalo ao avançar e que sua fundação havia se tornado completamente estável. E o mais aterrorizante de tudo, depois de absorver aquela marca Dale, sua energia eólica mudou. Suas lâminas de vento costumavam ter uma cor branca dentro delas, mas agora eram completamente transparentes. Ela poderia atacar como um raio sem deixar vestígios. Os inimigos seriam mortos por suas lâminas de vento antes mesmo de perceber o que estava acontecendo. Era assim que os favorecidos eram aterrorizantes. Algumas pessoas imaginaram que o atual Tangvanher poderia até ser mais forte do que Enlil. Isso porque Enlil estava apenas no pico da transformação do tendão inicial naquela época, enquanto Tangvanher havia atingido o pico da transformação do tendão intermediário. No entanto, quando as pessoas mencionaram o ataque final de Enlil, todos ficaram quietos. O ataque final de Enlil realmente foi muito assustador. Long Shen e Monian foram com tudo e mal conseguiram recebê-lo. Mas era óbvio para todos que entre esta nova geração de discípulos, Long Shen e Tangvanher eram definitivamente os mais fortes. Quanto a qual deles era exatamente mais forte, ninguém saberia sem os dois lutando. Mas ter Long Shen e Tangvanher lutando um contra o outro seria muito difícil. O romance de flerte entre os dois era algo que quase todos no mosteiro conheciam. Além de Long Shen e Tangvanher, a próxima pessoa mais forte teria que ser Guiyang. Depois que Long Shen deu a ele a lança dourada de Enlil, sua habilidade de combate subiu para um novo nível. No começo, ele não era capaz de empunhá-la, mas assim que alcançou o quinto estágio celestial, ele conseguiu ativar as runas da lança e mal conseguia usá-la. Antes disso, Ezequiel foi capaz de usar sua energia de gelo para apenas reprimi-lo levemente. Mas por causa da vantagem da arma, de seus 3 duelos depois, Guiyang venceu 2, conseguindo subir um pouco à frente de Ezequiel. Os principais discípulos do mosteiro agora foram divididos em 3 níveis. O primeiro nível era Tangvanher e Long Shen, que estavam no pico. Ambas as habilidades de combate eram algo que todos estavam entediados de discutir. Isso porque eles simplesmente não estavam no mesmo nível que os outros. O segundo nível teria que ser Ezequiel e Guiyang. Os dois eram definitivamente pelo menos um nível mais forte do que os outros discípulos principais. E então o terceiro nível continha todos os discípulos centrais restantes. Isso porque os discípulos centrais restantes estavam aproximadamente no mesmo nível. Quanto a quem venceria quem, isso dependeria muito da sorte. Ninguém estava entediado o suficiente para calcular as chances de quem poderia vencer quem. Além disso, Long Shen disse a todos para reduzir os duelos e competições, porque isso acabaria enfraquecendo sua nitidez. Se fosse antes da batalha, eles não teriam entendido o que ele quis dizer. Mas depois de experimentar aquela grande batalha, todos eles compreenderam o que ele estava dizendo. Essa enorme batalha os ensinou que uma competição marcial e uma batalha eram dois conceitos completamente diferentes. Uma competição era apenas chamativa, mas essencialmente inútil. Mas uma batalha só tinha um objetivo. Assim que você entrasse em uma batalha, seu objetivo seria tirar a vida de seu inimigo. Se você não tirasse a vida deles, eles tirariam a sua.
e isso costumava ser um fator decisivo nas batalhas justo e corrupto. O caminho dos justos tinha uma grande superioridade numérica, mas eles ainda eram frequentemente derrotados pelo caminho dos corruptos. Isso porque eles estavam muito acostumados com o estilo de luta de uma competição marcial. Quanto ao caminho corrupto, eles não se importavam com quais movimentos chamativos você poderia usar, qual origem você tinha, etc. Assim que eles atacassem, eles tentariam tirar sua vida. Eles haviam acabado de experimentar aquele tipo de batalha intensa onde apenas as pessoas mais cruéis viviam. Long Shen ordenou que eles não competissem entre si para que pudessem se lembrar melhor de como era esse tipo de batalha. Afinal, em uma competição, não era permitido realmente usar seus ataques mais poderosos. Você também não poderia realmente tratar seu oponente como um inimigo. E assim uma competição não era realmente um bom método para aumentar a força de combate. Na verdade, pode até diminuir drasticamente seu poder de matar. Mas os discípulos centrais foram uma exceção a isso. Eles tinham uma maior compreensão da batalha agora, e era mais fácil para eles diferenciar seu estilo de luta de competição e seu estilo de luta de batalha. Foi por isso que Long Shen estabeleceu uma regra de que eles só poderiam competir entre si se pudessem facilmente entrar em um estado de batalha implacável. Caso contrário, eles devem apenas esperar pacientemente e tentar absorver os benefícios dessa batalha. No coração de todos esses discípulos, Long Shen era essencialmente um deus. Eles podem ter a coragem de não ouvir as ordens do líder da seita, mas as palavras de Long Shen eram ordens divinas que ninguém ousaria ignorar. E assim, embora muitas pessoas tenham saído da reclusão, a maioria optou por continuar solidificando seus alicerces. Às vezes, eles se reuniam para se gabar de suas contribuições naquela grande batalha. Essa batalha definitivamente entrou para a história do mosteiro. Seria uma batalha lendária que não poderia ser mais lendária. Mesmo um dia, quando eles se separassem e talvez voltassem para suas famílias, eles ainda seriam orgulhosos e diriam a todos ao seu redor que haviam sido um membro daquela grande batalha. Além de apenas precisar solidificar sua base, eles temporariamente não precisavam cultivar. Afinal, o cultivo era algo que tinha seu próprio ritmo. Se você forçasse, não seria benéfico para você. Long Shen passou vários dias em seu quarto refinando pós medicinais, refinando dia e noite. Com a chama azul da Flame Salamander, refinar esses pós não foi nada difícil para ele. O principal é que era muito chato. Mesmo com sua força de vontade, constantemente refinar montanhas de pós medicinais o fazia querer vomitar. Mas não havia maneira de contornar isso. Uma grande parte deles eram ingredientes necessários para a pílula Aliote. Se ele os preparasse adequadamente assim que conseguisse encontrar uma fruta Kilin, ele seria capaz de refinar a pílula Aliote. Isso era para poupar-lhe tempo no futuro. Por alguma razão, Long Shen estava sentindo como se o tempo estivesse se tornando cada vez mais urgente. Era como se algum tipo de ameaça estivesse constantemente se aproximando dele. A pressão quase tornava difícil para ele respirar. Depois de meio mês, Long Shen finalmente terminou de refinar todos esses ingredientes medicinais. No segundo dia depois que ele saiu do isolamento, um discípulo correu até ele com uma carta.
Long Shen ficou surpreso ao ver que era do irmão aprendiz Sr. On. A carta dizia que ele tinha algumas coisas para discutir com ele. Mas a carta não dizia o que eram essas coisas. Uma expressão estranha apareceu no rosto de Long Shen. Ele balançou sua cabeça. Esse tipo de inteligência realmente é muito baixo. Ele é algum super idiota lendário. Uma chama apareceu em sua mão que imediatamente transformou aquela carta em cinzas. Long Shen descansou por um curto período de tempo, recuperando-se de sua exaustão. 6 horas depois, Long Shen chegou ao local que o irmão aprendiz Sr. On havia indicado em sua carta. Ele estava atualmente em um vale. Este lugar estava longe o suficiente do mosteiro que mesmo que uma batalha ocorresse aqui, o mosteiro não seria capaz de senti-la. Este era um lugar perfeito para matar alguém. Ha ha ha, Long Shen, você realmente veio. Uma voz soou não muito atrás dele. Long Shen sorriu zombeteiramente. Ele nem mesmo se virou, dizendo impotente, você fingiu que o irmão aprendiz Sr. On queria me ver aqui. Acho que você realmente está se tornando cada vez mais infantil. Infantil? Ha ha ha, mas você não veio mesmo. O ancião sorriu com entusiasmo, cheio de uma excitação indescritível. A razão pela qual vim é porque queria ver o que você está planejando. Não há muitas pessoas por aí que possam me fazer rir como você. Normalmente, eu não recusaria uma chance de rir assim. Long Shen parecia muito interessado no que o ancião Sun estava fazendo. Rir. Ha ha ha, continue sonhando. A intenção de matar transbordou dos olhos do ancião Sun. Você achou que eu iria deixá-lo escapar depois que você me enganou em todas as minhas economias? Ha ha ha, infelizmente para você, na verdade eu tenho que agradecer. Essa técnica de cultivo que você me deu era realmente a coisa real. Agora este velho vai deixar você ter uma morte feliz usando essa poderosa técnica de cultivo para matá-lo. Estrondo. A aura do ancião Sun aumentou e o chão sob seus pés rachou. Um enorme ciclone apareceu atrás de suas costas. Capítulo 283. Morrer ofendido. A aura do ancião Sun surgiu e um enorme ciclone apareceu atrás dele. Aquele ciclone tinha apenas algumas dezenas de metros de diâmetro e, além disso, não era um círculo perfeito. Em vez disso, parecia estar ligeiramente esmagado. Mais importante ainda, aquele ciclone era um ciclone e completamente diferente do anel divino de Long Shen. O anel divino de Long Shen era translúcido, sua luz semelhante a um arco-íris. Mas esse ciclone que o ancião Sun havia condensado era vagamente sólido, quase como mingau. O queixo de Long Shen caiu. Olhando para aquele anel divino atrás do ancião Sun, ele ficou incrédulo. Vendo o choque de Long Shen, o ancião Sun riu loucamente. Como é? Você está chocado. Esta técnica divina superior deve matar rebelde que você me ensinou é 100 vezes mais forte em minhas mãos. O ancião Sun podia sentir que depois que o anel divino atrás dele apareceu, todo o chi espiritual circundante poderia ser absorvido por ele. Isso era algo fundamentalmente impossível para ele fazer anteriormente. Com tal técnica de cultivo, sua velocidade de cultivo dispararia. Mais importante ainda, ele estava preso no auge do forjamento de ossos há muitos anos. Mas uma vez que ele formou esse anel divino,
ele claramente sentiu seu gargalo afrouxar bastante. De acordo com sua estimativa, não demoraria muito para que ele pudesse avançar para Meridian Opening, tornando-se um especialista no mesmo nível de Tufé. Então, ele poderia vagar em qualquer lugar sob os céus. Na verdade, ele estava até mesmo com vontade de iniciar sua própria seita. Com esse tipo de força, ele estava qualificado para iniciar uma seita de segundo nível. Porque ele precisaria ser maltratado aqui. E então a primeira coisa que ele pensou foi em Long Shen. Só de pensar em Long Shen o fez cerrar os dentes de raiva. Ele sabia que o relacionamento de Long Shen com o irmão aprendiz Sênior On era muito bom. Atualmente, o irmão aprendiz Sênior On estava em reclusão, então ele tinha acabado de conseguir que um trabalhador enviasse secretamente a Long Shen uma carta para Long Shen encontrá-lo aqui. E Long Shen realmente veio conhecê-lo. Isso encantou o ancião Sun. Contanto que ele pudesse matar Long Shen agora, ele poderia manter essa técnica de cultivo em segredo para si mesmo. Long Shen olhou para o ancião Sun com uma expressão complicada. Ele suspirou. Como você acabou fazendo isso? Haha, é claro que acabei de seguir aquela técnica de cultivo que você me deu. Você realmente achou que eu estava senil? Eu facilmente percebi seu pequeno truque, zombou o ancião Sun. O que você quer dizer? O que eu quero dizer? A técnica que você me deu realmente não é ruim. Você marcou deliberadamente em que direção eu deveria circular meu Ti. Quando vi isso, fiquei extremamente curioso porque você marcaria isso tão meticulosamente. Então percebi que você estava tentando me enganar e que o caminho que você indicava havia sido invertido. Eu vivi por quase 100 anos. Você achou que seu truque insignificante funcionaria comigo? Testei esse caminho de circulação invertida e, como eu esperava, funcionou perfeitamente. Pirralho, agora você pode morrer contente, disse o ancião Sun sinistramente. Long Shen realmente ficou absolutamente chocado. Na realidade, a técnica que ele deu ao ancião Sun era completamente real. O caminho de circulação também estava completamente correto. Mas esse velho não confiava nele e na verdade modificou uma parte dele. Não era de admirar que seu anel divino fosse tão bizarro. Long Shen suspirou. Parece que em sua mesquinhez, você acabou me julgando mal. A técnica de cultivo que lhe dei era completamente real. Eu não modifiquei nada disso. Você acha que dizer essas coisas antes de morrer mudará alguma coisa? Long Shen estava com preguiça de se preocupar com ele. Mas este ancião Sun realmente era um prodígio. Mesmo que ele estivesse circulando a técnica ao contrário, ele ainda era capaz de formar um anel divino. Isso realmente estava fora de suas expectativas. A aura do ancião Sun era incrivelmente poderosa agora. Era pelo menos várias vezes mais forte do que antes. Com esse tipo de força, ele absolutamente poderia matar Long Shen facilmente. No entanto, a expressão de Long Shen não continha o menor pânico. Ele estava completamente calmo, com apenas um traço de pena. Você sabia? Assim que recebi sua carta, soube que era você. O irmão aprendiz Sênior On acaba de ser promovido para se tornar um ancião. Se ele realmente quisesse falar comigo, definitivamente não marcaria um encontro como este.
Ele teria feito uma visita pessoal, disse Long Shen. Infelizmente, você ainda veio, disse o ancião Sun com desdém. Isso mesmo, eu ainda vim. Isso porque estou muito curioso para saber por que alguém que já deveria ter morrido ainda conseguiu falsificar uma carta. Foi por isso que vim. O que você quer dizer? O ancião Sun primeiro endureceu antes de se enfurecer. O que quero dizer é que você já deveria ter morrido. O fato de você estar vivo é bastante surpreendente para mim, então eu queria dar uma olhada, explicou Long Shen. O ancião Sun não sabia por quê, mas olhando para a expressão calma de Long Shen, ele sentiu um traço de terror. Pare de perder tempo. Apenas morra. O ancião Sun rugiu e sua aura explodiu. Ele enviou uma palma batendo em Long Shen. Bang! Sangue jorrou pelo ar. O ancião Sun olhou fixamente para seu próprio corpo. Ele agora estava deitado no chão. Do peito para baixo, seu corpo havia desaparecido completamente. O chão ao seu redor estava coberto de sangue e carne. Long Shen moveu lentamente para o lado um grande escudo que acabara de colocar à sua frente. Olhando para o sangue no escudo, ele hesitou por um momento antes de simplesmente jogar o escudo fora. O que está acontecendo? O ancião Sun só tinha 2 braços e uma cabeça agora. Um cultivador comum definitivamente já estaria morto, mas o ancião Sun era um especialista em forjamento de ossos e havia uma grande quantidade de energia contida em seus braços. Ele seria capaz de esperar por um momento. No entanto, ele estava definitivamente condenado a morrer agora. A energia em seus braços só seria suficiente para sustentá-lo por um breve momento. Realmente, por que se preocupar? A técnica que lhe dei estava completamente correta. Se você o tivesse cultivado corretamente, você teria chegado a morrer dentro de sua própria casa. Mas circulando-o-te ao contrário e depois me chamando aqui, você estava planejando me enojar uma última vez com sua morte. Long Shen, admito a derrota. Estou prestes a morrer, então você pode pelo menos me deixar entender minha própria morte. O ancião Sun estava completamente pálido agora. Ele sentiu como se tivesse morrido de forma muito errada. Seu último desejo era saber por que ele havia morrido. Long Shen hesitou por um momento. Na realidade, Long Shen realmente detestava esse sujeito. Na verdade, o ancião Sun estava apenas querendo matá-lo. Com seu temperamento, o ancião Sun realmente achava que Long Shen se importava se ele morresse sem entender. Mas olhando para o atual ancião Sun, um grande especialista em forjamento de ossos de 8 temperamentos, morrendo assim, Long Shen não pôde deixar de suspirar. Na verdade, você acabou de morrer por causa de sua ganância. Neste mundo, existem algumas coisas que nunca serão suas, e se alguém tentar tomá-las à força, acabará como você está agora. Você não ouviu que sou um cultivador sem raiz espiritual. Na realidade, eu não apenas não tenho uma raiz espiritual, como também não tenho um dantian. Minha técnica de cultivo é algo que apenas pessoas sem dantian podem cultivar. Pessoas com dantian que tentam alcançar a condensação de Ti com esta técnica serão como fogos de artifício acesos e seu dantian explodirá automaticamente. Se você tivesse apenas seguido a circulação correta, teria apenas uma chance mínima de sobreviver. Mas mesmo que você pudesse sobreviver,
seu Dantian definitivamente não sobreviveria. Mas você decidiu ser um espertinho, treinando com uma circulação reversa. Isso resultou naquele seu anel de ciclone incrivelmente estranho. Você pensou que aquele estranho ciclone estava correto. Eu acho que assim que você conseguiu, você nem mesmo testou seu poder antes de me pedir impacientemente para vir aqui. Aquele seu pequeno círculo pode ter parecido formidável, mas é apenas uma força externa. Assim que você tentou usá-lo, isso exigiu seu Dantian. No instante em que seu Dantian tentou extrair seu poder, aquele poder externo inundou seu Dantian e então, bang! Você explodiu. Long Shen realmente deu a ele o caminho de circulação correto da Nine Star Hegemon Body Art. Mas esse método de circulação era apenas para uso na condensação de Ti. Era algo usado para preparar a condensação da estrela Feng Fu. O ancião Sun naturalmente não sabia que poderia haver alguém que pudesse cultivar sem um Dantian. E então ele tentou modificar a técnica. Long Shen realmente teve que admirar a coragem estúpida do ancião Sun. Ser capaz de formar aquele anel estranho invertendo o fluxo de Ti definitivamente não era ruim. Long Shen realmente não esperava isso. Long Shen foi e agarrou o anel espacial do ancião Sun. Ele tirou as 4 zircônias pretas, colocando-as no chão. Observe cuidadosamente essas 4 palavras, disse Long Shen. Deve matar o superior rebelde. Você é um idiota. O ancião Sun finalmente percebeu a verdade. Ele realmente caiu completamente na armadilha de Long Shen. Olhando para Long Shen, seus olhos estavam cheios de ódio e falta de vontade. Long Shen, seu pequeno bastardo, você é apenas um demônio. Mesmo quando eu estiver morto, com certeza ainda vou assombrá-lo no meio da noite. Apenas espere. O ancião Sun finalmente ficou sem energia, morrendo. Mas mesmo depois que ele morreu, seus olhos ainda estavam ferozmente olhando para Long Shen. Batendo na poeira, Long Shen murmurou para si mesmo, droga, porque tudo sempre acontece comigo. Mesmo na morte, ele ainda quer me assustar. Que pena para você, mas minhas entranhas não são tão fracas. Olhando ao redor, ele encontrou um buraco e jogou diretamente as partes restantes do corpo do ancião Sun dentro. Então ele simplesmente chutou aleatoriamente um pouco de terra no buraco, enterrando-o. Você definitivamente é apenas um pedaço de lixo, mas quando uma pessoa morre, todas as suas dívidas terminam. Felizmente para você, você pelo menos me deu algumas coisas boas antes de morrer. Então não vou brigar com você. Vou enterrá-lo aqui, e o negócio entre nós está resolvido. Se você realmente se recusar a aceitar isso e se tornar um espírito maligno, venha me encontrar a qualquer momento. Com certeza vou ensinar algumas novas técnicas que vão deixar você realmente descansar em paz. Long Shen não perdeu mais tempo aqui e voltou para o mosteiro. Dentro deste vale isolado, ocasionalmente rajadas de vento de outono sopravam, quase soando como soluços. 3 dias depois, o mosteiro enviou notícias de que o ancião Sun havia desaparecido. Mas não houve muito choque em relação ao seu desaparecimento. Isso porque Tu Fé havia anunciado que o ancião Sun já havia renunciado ao cargo de ancião e saído voluntariamente. Isso fez com que todos sentissem que não era de admirar que o ancião Sun estivesse agindo de forma estranha nos últimos dias.
Ele estava constantemente correndo e até vendeu suas posses por preços baixos. Parecia que ele havia decidido mudar de emprego. Quanto ao motivo de querer mudar de emprego, ninguém estranhou. Desde sua exibição naquela batalha, seu status havia despencado. Sua recompensa foi cortada pela metade e seu lucrativo posto como chefe do pavilhão Xuantian também foi retirado. Era óbvio que não havia mais caminho de avanço para ele dentro do mosteiro Xuantian. O fato de ele ir embora era simplesmente normal. Embora Tu Fé não soubesse como o ancião Sun havia acabado de desaparecer, Tu Fé podia adivinhar que era apenas seu destino. O ancião Sun não deve ter desejado ter uma vida longa desde que ousou lutar contra um divergente. E então Tu Fé suprimiu esse assunto, não querendo que isso afetasse as operações regulares do mosteiro. Long Shen também estava bem ciente disso. Ele suspeitava que Tu Fé havia descoberto algumas pistas, mas também não se importava. Já fazia um mês desde a batalha e as bases de cultivo de todos estavam subindo. No entanto, ele ainda estava preso no mesmo gargalo. Isso era definitivamente inaceitável. Ele teve que cultivar. Depois de se despedir de Tangvanher, Long Shen foi sozinho para uma montanha familiar onde nuvens negras sempre se reuniam. O nome desta técnica e o trocadilho que o autor está fazendo realmente não se traduzem em inglês. Em ordem, estes são os caracteres que estão escritos nas pedras. É um trocadilho fonético, soando como, que significa você é um idiota. Tentei fazer uma espécie de trocadilho com o inglês. Capítulo 284. Algo grande aconteceu. Long Shen chegou ao topo de uma montanha nua e familiar. Olhando para o céu coberto de nuvens negras, ele suspirou. Sua base de cultivo estava completamente presa em um gargalo que ele não conseguia ultrapassar, e ele também não conseguia encontrar a fruta Qilin. A melhor coisa que ele pode fazer é criar alguns métodos alternativos para aumentar sua força. Da última vez, quando ele lutou contra Inlu, ele basicamente esgotou toda a sua força de trovão. E como ele estava tão ocupado comprando ingredientes medicinais durante esse tempo, ele não teve tempo de recuperar aquela força do trovão. Agora que ele finalmente teve uma pausa, ele veio a este lugar. A força do trovão de Long Shen era algo fundido em seu sangue. Seria necessário muito tempo e energia para reabastecê-lo por meios normais. Somente alimentando adequadamente suas runas da força do trovão, elas produziriam mais força do trovão para ele. Em vez de perder tempo e energia com isso, Long Shen preferiu apenas coletar mais raios diretamente. Com o personagem de Long Shen, se ele pudesse realizar algo deitado, ele definitivamente não se incomodaria em sentar. Concluir tarefas da maneira mais rápida e segura era o jeito de um rei. Long Shen puxou uma pipa de 1 metro de comprimento. Esta pipa foi extremamente especial. Era inteiramente feito de ferro. Era algo que Long Shen pediu a Guo Ren para fazer para ele. As asas tinham 36 conjuntos de molas. Quando o vento soprava nessas molas, fazia com que elas se comprimissem e descomprimissem constantemente, permitindo que a pipa voasse de forma estável no ar. Uma vez no ar, não era como as outras pipas. Não precisaria de alguém para mudar constantemente sua direção. Guo Ren estimou que,
desde que estivesse ancorada no chão e houvesse vento no céu, essa pipa poderia ficar no ar para sempre. Além disso, a corda de pipa de Longshan também era muito especial e feita de um fio de aço especialmente resistente. Era fino e durável. Longshan rapidamente colocou a pipa no ar, levando-a a uma altura de 3.000 metros. Era onde as nuvens de tempestade eram mais densas. Ocasionalmente, um raio atingia a pipa e uma poderosa força do trovão passava pela corda da pipa. Mas essa força do trovão não causou nenhum ferimento em Longshan. Na verdade, esse nível de força do trovão estava realmente relaxando para ele. As runas da força do trovão em seu sangue eram como lobos famintos que foram despertados, devorando loucamente essa nova energia. Quanto ao papagaio, mesmo no meio de toda aquela trovoada, apenas tremia ligeiramente. Não havia nenhum sinal de ter sido danificado. Parece que os dispositivos de Gouren são confiáveis. Este irmão dele era surpreendentemente confiável neste aspecto. Ele encontrou uma pedra e amarrou a corda nela. Ele então pegou uma jarra e derramou Jade Butterfly Queen Bee Honey. Ele se deitou na pedra, um canudo conectando sua boca ao jarro. Com a doçura na boca e a massagem suave nas costas da força do trovão, Longshan sentiu que poderia flutuar para o céu. Deve ser assim que deuses e imortais cultivam. Longshan ficou profundamente comovido. A força do trovão no céu estava sendo constantemente conduzida para baixo em seu corpo, permitindo que a força do trovão em seu corpo se reabastecesse rapidamente. E depois de experimentar essa exaustão e reabastecimento, suas runas de trovão aumentaram ligeiramente de tamanho. Talvez um método de cultivo tão preguiçoso fosse algo em que apenas Longshan pudesse pensar. Além de sua força do trovão, Longshan não tinha outra maneira de aumentar sua força. Ele estava preparado para cultivar aqui até que o reino secreto de Jiuli fosse aberto. Embora ele não tivesse obtido uma posição de discípulo escolhido, ele naturalmente conseguiu uma posição de discípulo central. Não havia como ele não ter as qualificações para entrar. Longshan naturalmente não gostava de passar o dia todo observando os outros cultivarem amargamente e sua força aumentar constantemente. Ele decidiu ficar aqui o tempo todo. E então um mês se passou, assim. O sangue de Longshan rugia loucamente enquanto as runas da força do trovão em seu corpo surgiam continuamente. Durante este mês, Longshan passou dia e noite sendo temperado por aquela força do trovão. As runas em seu sangue também cresceram ligeiramente ao longo desse tempo. Naturalmente, Longshan também sentiu um aumento correspondente na força de sua força do trovão. Quando Longshan lutou com Enlu, ele lançou um ataque de trovão. Mas ele não conseguiu controlá-lo adequadamente e acabou se dispersando. No entanto, seu poder ainda era aterrorizante. Se Enlu não tivesse tirado um tesouro precioso naquela época, ele definitivamente teria morrido. Agora a força do trovão de Longshan era ainda mais forte do que naquela época. Essas runas da força do trovão eram como pequenos animais de estimação que ele havia criado. Enquanto Longshan desejasse, ele seria capaz de liberar seu poder. Além disso, conforme essas runas ficavam mais fortes, seu controle também aumentava. No futuro, seus ataques provavelmente não sairiam de seu controle e se dispersariam como da última vez.
Com um som explosivo final do céu, as nuvens negras desaparecerão, deixando para trás apenas a luz do sol e nuvens brancas regulares. Depois de um mês, toda a força do trovão foi usada. Long Shen não pôde deixar de suspirar. Ele realmente superexplorou a força do trovão aqui. Da última vez, ele absorveu mais da metade da força do trovão aqui. Mas agora ele havia passado um mês inteiro, absorvendo dia e noite. Tudo isso se foi agora. Long Shen estimou que levaria vários meses, e talvez até um ano inteiro, para que a força do trovão aqui finalmente se recuperasse ao seu nível original. Tirando um pouco de poeira, ele cerrou os punhos em direção àquelas nuvens e imputou-os em agradecimento. Quando Long Shen voltou ao mosteiro, ele foi direto para o pavilhão Xuantian. Ele estava planejando escolher algumas habilidades de batalha. Normalmente, Long Shen confiava principalmente em sua armadura de batalha Feng Fu, bem como em Split the Heavens. Mas esses dois eram muito cansativos, especialmente Split the Heavens. Não importa quanta energia ele tivesse, Split the Heavens sempre usaria tudo o que ele tinha. Quando ele lutou contra Inlu e tinha a união do espírito da madeira de Shuiao, sua energia era 10 vezes maior do que era normalmente. Depois de lutar contra Inlu por um tempo, quando Inlu finalmente usou seu último ataque, Long Shen estimou que a energia restante nas 3 folhas em suas costas ainda era 4 ou 5 vezes maior do que ele normalmente possuía. Mas toda essa energia foi usada por Split the Heavens. Ficou claro o quão cansativo era usar. Mas, ao mesmo tempo, Split the Heavens nunca o decepcionou. No ataque final de Enlu, a flecha de Monian só conseguiu bloquear 30% dele. Os 70% restantes foram resolvidos por Split the Heavens. Antes que ele conseguisse condensar o Aliotistar, Split the Heavens era definitivamente seu trunfo mais forte. Além disso, era como se Split the Heavens fosse um buraco sem fundo. Long Shen não conseguiu sentir exatamente que classe de habilidade de batalha era. Para poder trocar uma pílula de lixo por esta habilidade de batalha, Long Shen realmente obteve uma enorme vantagem. Às vezes, ele até admirava suas próprias habilidades nos negócios. Mas fosse sua armadura de batalha Feng Fu ou Split the Heavens, todos eram movimentos decisivos inadequados para uma batalha prolongada. Então, desta vez, ele estava procurando por algumas habilidades de batalha que consumissem menos energia. Seria melhor se o consumo deles fosse igual ao reabastecimento de energia de seu anel divino. Na verdade, essa era apenas a segunda vez que ele ia ao pavilhão Xuantian novamente, a primeira vez com Tangvanher para comprar alguns ingredientes medicinais e aquela cara arte de abertura do espaço espiritual. Na verdade, ele gastou tanto com isso que, quando percebeu como era simples, quase tossiu sangue. Mais tarde, ele nunca mais voltou. Uma razão era que ele estava ocupado, mas a outra era que ele não queria vir aqui apenas para ver todas as coisas que não podia comprar. Mesmo mais tarde, quando ele precisava de ingredientes medicinais para refinar pílulas, ele sempre fazia Tangvanher ir comprá-los. Ele preferia não se irritar com a visão dessas coisas que não podia pagar. O andar de habilidade de batalha do pavilhão Xuantian tinha cerca de 30 irmãos aprendiz sênior guardando-o. Vendo Long Shen entrar, eles o cumprimentaram apressadamente.
Irmão aprendiz sênior Longshen. Longshen ficou surpreso. Irmãos aprendizes seniors, vocês cometeram um erro. Vocês são os discípulos seniors. O irmão aprendiz sênior, Longshen, não deve estar ciente disso, mas todos os discípulos no mosteiro Xuantian o chamam de irmão aprendiz sênior agora. Irmão aprendiz sênior é um termo de respeito. Aqueles que são mais fortes devem pelo menos ser chamados de irmão aprendiz sênior. Não tem nada a ver com quem se juntou à seita antes. Os fortes são os discípulos mais velhos. Durante aquela batalha, o irmão aprendiz sênior Long realmente era muito inspirador. Essa foi provavelmente a primeira vez em muitos anos que todos nós sentimos nosso sangue subindo assim. Aqueles aplicadores da lei estavam todos empolgados só de pensar naquela batalha. Irmão aprendiz sênior Longshen, o ancião Tufé já disse que todos os tesouros do pavilhão Xuantian serão abertos para você gratuitamente. Você pode pegar o que quiser. Um dos aplicadores da lei foi mais astuto e percebeu que Longshen devia estar ocupado e tinha vindo aqui para algo. Então eu vou ter que agradecer a todos vocês. Vou apenas navegar por eles. Dentro da caverna imortal de Ling Yunzi já havia dito que todos os recursos do mosteiro estariam abertos para ele. Originalmente, Longshen estava pensando em apenas obter ingredientes medicinais, mas de repente percebeu que estava sendo estúpido. Claro, ele teve que primeiro tirar proveito de quantos recursos o ancião Sun tinha. E assim a questão dos ingredientes medicinais foi resolvida com facilidade e rapidez, permitindo-lhe também pagar o rancor. Ele caminhou pelo pavilhão Xuantian por meio-dia, encontrando duas técnicas adequadas, Violent Gale Saber e Thunderization Art. Os dois eram técnicas de classe da Terra de alto grau. Eles custam quase 2 milhões de pontos. Longshen gostava de usar sabres, mas nunca havia treinado nenhuma arte de sabre. Quando ele lutava com os outros, ele sempre lutava de frente, basicamente apenas atacando-os. Ele nunca havia aprendido nenhuma técnica hábil. Portanto, este Violet Gale Sabre definitivamente seria de grande ajuda para ele. Quanto à arte da tunderização, era a única técnica de cultivo do atributo Relâmpago 1 no mosteiro. Isso porque as pessoas que podiam controlar a força do trovão eram incrivelmente raras neste mundo. Eles eram tão poucos que era lamentável. Quando ele encontrou esta Thunderization Art, Longshen ficou incomparavelmente animado. Quando ele tentou usar a força do trovão, ele só conseguiu controlá-la de uma maneira muito simples e não conseguiu usá-la corretamente. Mas logo no início desta Thunderization Art, ele viu muitas introduções sobre métodos para usar a força do trovão, e foi extremamente detalhado. Era exatamente o que faltava. Longshen não pôde deixar de suspirar. O mosteiro era realmente incrível com uma fundação poderosa. Carregando aqueles 2 tomos secretos, Longshen se afastou contente do pavilhão Xuantian. Longshen não treinou essas 2 técnicas dentro do mosteiro, mas decidiu sair mais uma vez por um período de tempo. Desta vez, ele se foi ainda mais e só voltou 2 meses depois. Quando Longshen voltou mais uma vez ao mosteiro, seu sangue e chi estavam subindo. Nos últimos 2 meses, ele matou um número incontável de Puldarussas bestas mágicas. Mas quando Longshen voltou para a facção Revan Ars,
ele descobriu que estava completamente silencioso. Ele estava completamente desnorteado. Onde estavam todos? Irmão aprendiz Sênior Long Shen, você voltou. Rápido, siga-me. Algo grande aconteceu no mosteiro. Em alguns romances, você só pode treinar em uma técnica de cultivo por vez, enquanto em alguns romances, você pode treinar em várias técnicas de cultivo por vez. Por exemplo, você pode treinar em um para sua energia elementar, enquanto pode treinar em outro para seu corpo físico. Capítulo 285. Bully arrogante e dominador. Dentro do pavilhão Xuantian havia um enorme campo de treinamento marcial, com 30 milhas de largura. Dentro desse campo de treinamento havia uma grande arena marcial. Essa arena marcial era um quadrado de 3.000 metros de largura. Era excepcionalmente difícil e geralmente era usado para os discípulos trocarem ponteiros. No momento em que Long Shen foi arrastado para cá por um dos discípulos da facção Heaven Ars, todos os discípulos e anciãos do mosteiro Xuantian já haviam se reunido aqui. Todos do mosteiro Xuantian estavam reunidos no lado leste da arena marcial. No lado oeste havia mais de 100 rostos desconhecidos. A pessoa na frente era uma mulher na casa dos 30. Ela tinha sobrancelhas esguias e uma luz atraente em seus olhos. Ela mal podia contar como nada mal. Mas suas maçãs do rosto eram levantadas, seus lábios eram muito finos e seu queixo era pontudo. Ela exalava um sentimento extremamente agudo e cruel. Tal pessoa era difícil de gostar. Mas embora ela pudesse não ser tão bonita, apenas por ficar ali, ela fazia o espaço ao seu redor flutuar. Uma estranha energia veio dela. Era como se ela se fundisse com o céu e a terra. Reino Xiantian. Long Shen ficou chocado. Além de Ling Yunzi, esta foi a primeira vez que Long Shen viu outro especialista Xiantian. No entanto, a aura de Ling Yunzi era calma e fria, enquanto a aura dessa mulher estava constantemente se espalhando dela. Mesmo seu próprio povo teve que se distanciar dela. Obviamente, eles não aguentaram essa pressão. Long Shen estimou que esta mulher tinha acabado de invadir Xiantian e era incapaz de controlar seu próprio poder da maneira que Ling Yunzi conseguia, fazendo com que sua aura vazasse. Havia mais de 100 jovens discípulos atrás dela. Todos eles olharam para os discípulos do mosteiro com escárnio, seus olhos se encheram de desdém. Long Shen ficou surpreso que entre aqueles discípulos havia mais de 30 discípulos principais com horas puldarussas. Mas isso não era tudo. A coisa mais surpreendente foi que entre os discípulos principais havia 4 horas diferentes. Aqueles 4 eram como guindastes no meio de um bando de galinhas. Suas horas eram claramente diferentes. Essa aura era um pouco estranha, mas Long Shen já havia sentido aquela aura dos especialistas do caminho corrupto. Isso era o mesmo que a aura de Tangvanher. Favorecido. Na verdade, eles trouxeram 4 favorecidos. Quem eram essas pessoas? Os discípulos do mosteiro Xuantian estavam todos focados nessas pessoas. Então eles não notaram a chegada de Long Shen. Long Shen gesticulou para aquele discípulo que o trouxe para ficar em silêncio. Os dois entraram furtivamente na multidão para assistir. Senhor Lu, por que seu 36º mosteiro veio nos visitar aqui no campo de treinamento?
Tu-Fé estava olhando para aquela mulher. Quando essas pessoas chegaram ao mosteiro, elas avançaram à força pelos portões, fazendo com que um alarme soasse por todo o mosteiro. O mosteiro pensou que o caminho corrupto estava invadindo novamente, então todos saíram para investigar. Quanto a esse grupo de pessoas, eles não disseram uma única palavra. Depois de uma pequena pausa, eles vieram diretamente para este campo de treinamento. Alguns discípulos tentaram detê-los no caminho, mas todos foram atacados e feridos. Embora essas pessoas não tenham usado nenhum ataque pesado e não tenham tirado nenhuma vida, esses ferimentos ainda enfureceram esses discípulos. Todos eles haviam sacado suas armas, preparados para uma guerra total. Mas eles foram parados pelos anciãos. Isso porque os anciãos notaram uma certa marca em suas roupas. Essa marca era a mesma das vestes dos discípulos do mosteiro. Exceto que essa marca tinha um pequeno 36 nela. Quanto aos seus discípulos, todos viram que sua própria marca tinha um 108 na deles. No início, quando eles se juntaram ao mosteiro, muitos discípulos ficaram curiosos sobre o que aquele 108 significava. Alguns deles perguntaram a seus discípulos mais antigos, mas esses discípulos mais antigos se recusaram a dizer. Agora Tu-Fé finalmente chegou, parado na frente de todos os anciãos. Por suas palavras, todos perceberam que Tu-Fé conhecia aquela mulher. Mas eles não entendiam por que essa mulher seria tão rude e irracional se eles realmente eram conhecidos. Por que ela invadiria à força assim? Essa mulher de Xiantian se chamava Lu Bing. Ela era a anciã-chefe do 36º mosteiro. Ela estava originalmente no mesmo nível de Tu-Fé, mas recentemente avançou para o reino Xiantian. Para os cultivadores, a idade não significava nada. A força era respeitada e, portanto, Tu-Fé não teve escolha a não ser chamá-la de Senhor. Como o ancião da execução, Tu-Fé frequentemente era obrigado a fazer viagens ao supermosteiro e, portanto, costumava encontrar os especialistas dos outros mosteiros. Quanto a este Lu Bing, considerando o quão afiado é o rosto dela, era impossível para ele esquecer quem ela era. 3 anos atrás, ela estava no auge da Meridian Opening. Tu-Fé não tinha ideia de quando ela havia invadido Xiantian. Tu-Fé não pôde deixar de amaldiçoar os céus por ser cego. Este Lu Bing era famoso dentro do supermosteiro por ser cruel e irracional. Seu irmão mais velho era o líder da seita do 36º mosteiro e, portanto, ela frequentemente falava mal dos outros. Mas é claro que essa mulher não era especialmente estúpida e, portanto, só falaria mal daqueles dos mosteiros classificados perto do último lugar. Uma vez ela foi estúpida e zombou de alguém dos 10 principais mosteiros. Como resultado, aquela pessoa não estava tão bem disposta e imediatamente deu um tapa na cara dela. Então, quando Lu Bing foi chorar para seu irmão lhe deu mais 2 tapos no rosto, amarrou-a e a mandou para a pessoa que ela havia ofendido como um pedido de desculpas. Só então esse assunto foi resolvido. Isso foi algo que aconteceu há mais de 10 anos. Praticamente todos no supermosteiro sabiam disso. Na verdade, muitas vezes era algo sobre o qual as pessoas conversavam quando estavam entediadas. Mas então, menos de meio ano depois,
Lu Bing saiu mais uma vez com arrogância, mas desta vez ela parecia ter se tornado mais esperta, não provocando pessoas cuja força ela não conhecia. Como membro do 108º mosteiro de classificação mais baixa, Tu Fé frequentemente era ridicularizado sempre que ia ao supermosteiro. No entanto, de acordo com a ideologia de que um homem não deve brigar com uma mulher por algo tão ridículo, Tu Fé nunca se incomodou com ela. Mas isso não representava que Tu Fé não guardava rancor contra ela. A coisa mais irritante sobre essa mulher chata era aquela boca odiosa dela. Ninguém seria capaz de suportar. Houve várias vezes em que Tu Fé quase explodiu e foi contra ela, mas no final, sua razão sempre venceu e ele não agiu impulsivamente. Depois disso, sempre que Tu Fé ia ao supermosteiro, ele sempre tentava ser mais discreto e evitava encontrar esse intrometido. No entanto, da última vez, por causa do assunto de Longshen, ele a encontrou mais uma vez. Essa mulher idiota então ridicularizou o 108º mosteiro na frente de inúmeros especialistas, dizendo que ele havia fabricado alguém em uma vã tentativa de enganar o supermosteiro dos recursos de um escolhido. Essa também foi uma das razões pelas quais Tu Fé ficou tão incrivelmente furioso quando voltou. No entanto, ele não havia contado a Longshen sobre esse assunto, pois era muito vergonhoso falar sobre isso. Agora que essa mulher invadiu a porta deles, Tu Fé estava rangendo os dentes com raiva. Mas ele não podia ser muito rude na frente de seus discípulos, então ele só podia agir com frieza. Lu Bing nem mesmo olhou para Tu Fé, dizendo com desdém: "Você não tem qualificação para falar comigo. Saia e chame Ling Yunzi." As palavras de Lu Bing fizeram a expressão de Tu Fé afundar. Realmente foi um caso de dar cara, mas não receber cara. O líder da seita está em reclusão. Neste momento, tudo neste mosteiro é tratado por mim. Seja qual for o motivo pelo qual você veio aqui, você pode me dizer. Você? Tudo bem também. Lu Bing olhou com desdém para Tu Fé. Então seu olhar percorreu Tangvanher e os outros discípulos principais. Mas quando seu olhar caiu em Tangvanher, ela teve uma surpresa. No entanto, essa surpresa rapidamente voltou ao ridículo. Ela zombou: realmente um grupo de caipiras, miseráveis e repulsivos. Eu realmente me pergunto o que o supermosteiro está fazendo, dando a vocês 16 posições de discípulos centrais. Você é apenas um bando de porcos perdulários. Lu Bing, preste atenção ao seu tom. Este é o 108º mosteiro, não o seu 36º mosteiro. Tu Fé advertiu severamente. Esta mulher realmente era muito odiosa. Mesmo que eles não tivessem feito nada com ela, ela invadiu aqui com sua boca maliciosa. Ninguém seria capaz de suportar esse tipo de bullying. A expressão de Tu Fé era extremamente feia, e os outros anciãos não estavam muito melhor. Mas diante de um especialista Xiantian, alguém do mesmo nível que o líder de sua seita, eles só podiam suportar. No entanto, embora os anciãos pudessem suportar, os discípulos não podiam. Ninguém seria capaz de aceitar tais insultos cruéis, especialmente quando essa pessoa os amaldiçoou como porcos. Mas obviamente os discípulos do mosteiro eram muito mais bem comportados e sabiam que não deviam interromper enquanto os anciãos falavam. Ainda assim, o ódio em seus olhos não estava nem um pouco escondido.
Se olhares raivosos pudessem matar uma pessoa, Lu Bing já teria se transformado em cinzas. Mas, infelizmente, a raiva era incapaz de ferir as pessoas. Quanto a Lu Bing, ela não ficou nem um pouco desconfortável com aqueles olhares. Na verdade, quando ela viu aquela raiva, ela até ficou um pouco mais animada. Chamando todos vocês de porcos, na verdade estou elogiando vocês. Você não tem nem mesmo 1000 discípulos sobrando. Seria melhor para você simplesmente se desfazer. A cada ano, o supermosteiro gasta muitos recursos com um grupo de porcos como você. Porque eles se incomodam. Os porcos são apenas porcos. Não importa o quão grande você os crie, eles só são criados para serem abatidos. Se o mosteiro pegasse os recursos que desperdiçaram com todos vocês e, em vez disso, os entregasse aos mosteiros classificados na frente, isso seria o suficiente para levantar mais alguns escolhidos. Francamente, todos vocês são apenas um desperdício de recursos, um grupo de porcos esperando para morrer. Qual foi o objetivo de dar a você tantas posições de discípulo central? Uma vez que você esteja no reino secreto de Julie, com suas habilidades, quantos de vocês sobreviverão? Na verdade, você está lutando para ser enviado para a morte. Realmente um bando de porcos. O olhar de Lu Bing percorreu aqueles discípulos, especialmente aqueles discípulos centrais, sua expressão cheia de desdém e desprezo. Suas palavras eram como um chicote que batia violentamente em seus rostos. Aqueles discípulos centrais estavam rangendo os dentes e cerrando os punhos com raiva. A boca de Long Shen se contraiu na parte de trás da multidão. Ele suspirou. Além dele mesmo, não havia ninguém ousado o suficiente para xingá-la de volta. Se nenhum de vocês vai se levantar, então eu também não. Deixe-me ver quanto tempo você pode suportar tamanha humilhação. Ninguém sabia que Ling Yunzi, que havia sido anunciado em reclusão, estava realmente parado na frente de sua caverna imortal, observando à distância. Ele sorriu. Haveria outro bom show para assistir. É o bastante. Lu Bing, aquela sua boca repulsiva. Nós não damos as boas-vindas a você aqui, então se aprecie e vá embora, enfureceu-se Tu Fé. Sem Ling Yunzi presente, você não tem as qualificações para me fazer sair, zombou Lu Bing. Se você quer que a gente saia, primeiro você vai ter que me prometer uma única coisa.